esse sentido de um amadurecimento a respeito de declarações e, às vezes, até uma grande porção de fé num posicionamento onde ela não vai produzir de acordo com aquilo que nós próprios esperamos. Nós vivemos hoje um estilo de vida, o estilo de vida cristão, ele está muito mais aparente do que real. E ele deveria ser muito mais real do que aparente. Deveria haver uma lacuna muito grande, gigante, uma diferença, sabe? Aquele abismo. Eu gosto do texto de Lucas 16, quando o rico fala para o Lázaro, para Abraão, né? Manda Lázaro vir aqui e tocar na minha língua com um pouco de água, porque aqui está muito quente. E Abraão disse para ele: cara, há um abismo entre nós, de maneira que eu não consigo ir para lá e nem você vir para cá. Essa expressão, há um abismo, é algo que deveria existir, esse espaço, essa diferença entre luz e trevas, entre o ser cristão e o não ser cristão. Claro que nós entendemos que esse abismo, esse espaço existe, né? Mas ele está meio que mascarado com algumas coisas que ou falta de entendimento, ou falta de vontade, não é? Ou aquilo que a Bíblia chama de cauterização da mente, cauterização da vontade de Deus dentro do coração do homem, é como se endurecesse o coração do homem a serviço do homem para que não procedesse de acordo com a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que todo aquele que se dobra à vontade de Deus, que entende a palavra e coloca em prática, diz que ele frutifica a 30, 60 e a 100 por um. Aquele que ouve, absorve com bom e reto coração, que compreende isso e coloca em prática, diz que ele vai produzir a 30, 60 e a 100 por um. Isso fala, quando a Bíblia fala de frutificação, ela não fala simplesmente de benefícios materiais. Eu sempre falo isso aqui porque às vezes as pessoas confundem muito. Tem essa confusão de confundir a shalom, não é? Shalom com bens materiais. Pegar uma porção muito grande da paz, da graça e jogar no lixo, atribuindo a material, a ter uma casa, a ter um carro, a ter uma fazenda, a ter milhões no banco. Porque isso é apenas uma das fatias da bênção, da prosperidade, do que é verdadeiramente prosperidade divina para a vida dos filhos de Deus. Não é? A gente tem lidado hoje, por exemplo, com sei lá, o bug do momento no mundo, que é a droga. Eu tenho assistido alguns documentários sobre a força das drogas no planeta. Está uma coisa assim do inferno, a ponto de governos abrirem mão da luta pela libertação das pessoas e querendo legalizar no mundo o uso de determinadas componentes químicos para ver se consegue controlar, Por exemplo, a liberação da maconha não está baseado no fato de que, olha, vai ter menos tráfico, não, é porque se perdeu o controle. Então, alguém viu que há uma porção tão grande de pessoas no uso e na dependência disso, que eles é melhor liberar, deixar seguir. A ciência, não encontrei ainda nenhum conselho médico dizendo que o uso da maconha de forma inveterada, desequilibrada, produz benefício. Pelo contrário, em 20 anos, mais de 20 anos lidando com usuários de maconha, eu vi homens que deveriam ser pessoas inteligentes, com um atraso de raciocínio, com um delay, chama delay, né? Eu estou falando aqui, alguns segundos acontece até que a minha voz saia, os meus movimentos aconteçam, com um delay gigante. Pessoas que não conseguem compreender, pessoas que dão risada de uma piada no dia seguinte. Misericórdia. Só para ficar mais tranquilo para vocês, né? E muitas delas eram somente usuárias de maconha. Aquilo que elas dizem, não, misericórdia, crack não, só fumo maconha.
Então, sabemos como o mundo está. Estava assistindo semana passada uma reportagem sobre o uso da droga nos Estados Unidos, em Nova York, assim, uma coisa sobrenatural. E publicamente, embora não seja legalizado, o governo não estabelecendo um documento, pode usar, não tem, é descontrolado. É uma coisa assim comum, natural. As pessoas usando, o repórter conversando aqui, o pessoal sentado aí usando droga do lado dele. E é uma reportagem sobre droga, sobre o uso químico. Então, nós sabemos como o mundo está, nós sabemos como o mundo está desequilibrado, Jesus disse, este mundo jaz no maligno, presta atenção. Jesus disse naquele dia, 2000 anos atrás, a coisa se multiplicou de forma desequilibrada. Então, nós precisamos demais compreender, desenvolver raízes mais profundas em Cristo, para que o evangelho de verdade, sabe, a árvore que manifesta o evangelho, Tiago diz assim, recebei a palavra, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Presta atenção, quando ele usa a palavra lá, enxerto, enxertada, ele está falando de uma substituição de folhas, flores e frutos. Porque quando se processa um enxerto, que é pegar uma árvore que não faz parte daquela, conectar, não sei se vocês já viram esse processo, conecta, tira uma parte dela, o pessoal faz hoje para processar determinadas árvores que são mais fortes no tronco, com melhores raízes, para processar uma nova, e depois que aquela que foi enxertada ganha vida e se adapta ao tronco, aquela que existia é cortada. Aquela que existia é cortada. Jesus diz assim, toda árvore em mim que dá fruto, o Pai poda para que dê mais fruto. Então ele diz, receba com mansidão a palavra em voz enxertada. É para que aquela expressão de João Batista ganhe sentido. Convém que eu diminua e que ele cresça. Que haja mais de Jesus. Esse é o processo. Existir, haver, se manifestar mais de Cristo. Olha só, nós já somos salvos, amém? Mas a Bíblia nos manda desenvolver a salvação. Nós já somos santos, mas a Bíblia diz que nós estamos sendo santificados. Então, entenda que há um processo, que a graça de Deus, para nós, ela é instrumental, não é? Porque por meio da graça nós já somos salvos. Mas ela é também processual. Por meio da graça nós estamos sendo santificados, nós estamos sendo transformados, ela está fazendo esse trabalho de transformação cotidiana dentro de nós, né? E eu coloquei aqui, se a graça não tiver nada para suprir em nossa vida, então para que mais graça? Se nós não precisamos mais de nada, sabe, quando Jesus chega para aquele jovem rico, e ele diz, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse, olha, cara, ama teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe, não roubarás, não matarás. Isso faço tudo desde a minha infância. Cara, show de bola, cara completo, não falta mais nada. E Jesus disse, ainda te falta uma coisa, só uma. Graças a Deus, você já tem tudo, filho. Tá cheinho. Mas falta só uma. Vai e vende tudo quanto tem, dê aos pobres e vem e segue-me. A Bíblia diz que ele se entristeceu e foi embora. Sabe o que é legal? Porque a Bíblia diz que Jesus, vendo aquele jovem, já o amou de cara. Mas ele se entristeceu porque ele tinha algo que precisava ser tirado de dentro, porque estava completo. Para entrar alguma coisa, Jesus disse, vende tudo, falta só uma. Nesse espaço dessa uma, eu consigo colocar uma semente. Quando sair, eu coloco uma semente do reino. E a Bíblia diz que a semente do reino é como uma pequena porção de fermento numa grande porção de trigo.
coloca lá e ele começa e ele vai gerar o crescimento. Então, nós entendemos que o propósito de Deus é fazer com que haja essa diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, entre o justo e o injusto. Gente, uma diferença completa, uma diferença na tua saúde, uma diferença na tua família, uma diferença na tua vida financeira, uma diferença na tua forma de se apresentar de se apresentar aos problemas e de apresentar os seus problemas. Quando você sabe que Jesus é a tua vitória, nós cantamos aqui, 3 louvores repetem quase a mesma coisa, a mesma ideia. Nele nós já somos vitoriosos, nele, ele é quem vence as nossas batalhas, não terei que guerrear esta guerra, ele é quem guerreia as minhas batalhas. Mas como eu me movo, como eu me movimento nesse contexto, no meu dia a dia, não é? Quais são a minha caminhada? Eu peguei aqui uma parte do texto da semana passada, porque eu peguei aquele verso de Filipenses 4:19, e nós falamos quase a mensagem inteira, foi meia hora falando sobre o verso, explicando, né, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória. Só que aquele verso, ele é a chave de um texto, ele não é o texto. Ele é apenas a chave de um texto. Ele abre para um caminho, ele nos mostra que tem um caminho que foi criado. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades, mas você vai ver que aquilo é a resposta que o povo tem por um determinado posicionamento em Deus. É a resposta, e Paulo usa isso aqui, deixa eu entrar aqui, ó. Paulo usa no verso de número 15, porque o verso 19 é o que dá a resposta. Paulo diz assim: como vocês sabem, ó Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no que se refere a dar e receber. Eu peguei aqui esse texto para falar sobre esse transbordar da graça, porque quando nós lemos o verso de número 19, ele diz: o meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades em glória. Suprirá, a palavra suprirá lá, ele vai encher cada espaço vazio que tem na sua vida. Não é dinheiro, ele está falando apenas. Ele vai completar cada espaço vazio que tem na tua vida. Ele vai te suprir emocionalmente, ele vai te suprir na família, ele vai te suprir na saúde, ele vai te suprir em tudo. E vai fazer multiplicar a tua semente para que você possa suprir a quem tem necessidade desse fruto, dessa semente. Mas a saúde é para você. Aí em Coríntios, que ele conecta esse texto, você pega esse texto e ele está ligado diretamente a 2 Coríntios, ele diz assim: Deus te dá pão e te dá semente. A nós compreendermos esse contexto de relacionamento com Deus, onde eu respondo a Deus, eu respondo ao Evangelho, e o Evangelho se manifesta através de mim. E a manifestação do Evangelho é ordem de Deus para que o que eu fizer funcione. É ordem de Deus, é o poder de Deus. Então ele diz: ninguém se associou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Acho que não foi aqui, pastor. Travou, eu não sei o que está acontecendo isso aí. Essa palavra associou que ele usa, que é koinonia, é parceria, associou, não é se associou para me dar. Não é? Porque, de princípio, o texto mostra, associou, ninguém se associou, porque como a igreja enviou ofertas para Paulo, para o cuidado no ministério dele, parece que a palavra lá se compadeceu e enviou alguma coisa. Na verdade, a palavra associou, que é koinonia, compartilhar, é dar e receber. Ninguém, no início do evangelho, quando eu preguei para vocês no início, nenhuma igreja respondeu como vocês. Abriu o coração para se esvaziar, dando e recebendo. É isso que ele está falando. É parceria. Receber lá, a palavra que ele fala, a expressão que ele usa, ninguém se associou comigo no tocante a dar e receber. Na verdade, no original, não é receber. Essa palavra aí, ó, lempsius, né? Lempsius, ou lempsius, que é um substantivo do verbo lambano, que é recebendo. Ninguém se associou comigo no tocante a dar recebendo. É uma atitude de se esvaziar, é uma expressão de fé onde eu recebo de Deus, onde eu estou recebendo de Deus.
Aí nós entendemos o que Jesus diz em Lucas 6, quando ele diz assim, ó, dá e ser-vos a dado. Ele diz, dá e ser-vos a dado. Não, e lá perdoa, ame, ore pelo inimigo, fale bem de quem fala mal de você. Se pedir uma légua, ande duas. Se pedir a capa e a túnica, Jesus diz, dá e ser-vos a dado. Ou seja, libere e receba. E é exatamente o que ele diz aqui nesse texto, não é? Que é agarrar, pegar, tomar agressivamente. Então nós temos aqui o verso adaptado assim, olha, como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no que se refere a dar recebendo. A intensidade com que nós damos, travou de novo, pastor, aí, ó. A intensidade com que você libera, segundo o verso, se transforma na força oposta que te preenche. Segundo o verso, a mesma intensidade com que você libera. Agora nós entendemos por que Jesus, lá no capítulo, acho que é 13 do Evangelho de Mateus, Lucas 8, também fala a respeito da semeadura, não é? Do semeador, e diz assim, a semente que caiu sobre as rochas, no lugar montanhoso, é aquela que recebe logo com alegria e imediatamente frutifica, mas por não ter raízes profundas, ela não é de longa duração, pelo contrário, é de curta duração. Então, a intensidade com que eu libero, isso fala de eu respondo a Deus, o prazer, sabe, aquela busca de oportunidade para responder a Deus? Entendendo, quando Deus fala no meu coração, a resposta é imediata. Todas as vezes que eu tentei meditar se eu devo fazer o bem ou não faço, eu sempre achei uma justificativa para não fazer. Todas as vezes que você pensa, será que eu devo fazer o bem ou não faço? Você vai encontrar uma justificativa para não fazer. Entendam que é neste mesmo texto que está escrito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É no mesmo texto, é o verso número 13 que Paulo diz. Nós temos várias chaves lá, aquilo que nós declaramos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele não é o texto, ele não é o resultado de todo o texto. Não é todo o caminho, olha, caminhei e o fim, estou vivendo todo errado e posso dizer, não pode, porque Paulo diz assim, eu aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco, e a chave do verso eu aprendi, é o que eu aprendi, não é se eu tive muito ou se eu tenho pouco, a chave do verso é o que está acontecendo dentro de mim, eu aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco, agora eu posso todas as coisas, qualquer coisa. Agora eu estou equilibrado. Sabe, quando o cristão está nesse ponto de equilíbrio, onde a minha alegria não é o significado de ter ganhado muito, e a minha tristeza não é o significado de ter perdido muito. Não, a minha alegria é porque eu sou filho de Deus, é porque é o que Jesus disse, alegrai-vos não porque os demônios se submetem a vocês ou porque vocês conquistaram muito. Alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa deve ser a base da nossa festa. Constantemente, gente, nós devemos nos alegrar nisso, né? Se a graça te frutificar sem te enraizar, serás como uma bananeira, dará fruto uma única vez. Olha só. Se nós não desenvolvermos raízes profundas, vamos receber de Deus? Claro que vai. Comentei aqui a semana passada quantas pessoas a gente já orou. Eu já orei, veio na igreja, ou até foi em casa, para orar por uma porta de emprego, para orar para resolver um negócio, para orar para, sei lá, é incontável o número de pessoas. E aquilo aconteceu, fluiu, foi para casa. Jesus fez isso com 10 leprosos. Ele orou, os caras foram curados, saiu dali já sem lepra. E somente um voltou. Se a graça nos frutificar sem nos enraizar, seremos como bananeira. Salmo de número 91, verso 92, acho que 92, 12 ou 13. Ele diz assim, sabe os que prosperarão, frutificarão, aqueles que estão plantados na casa do Senhor. Até na velhice
Está falando de uma continuidade do começo até o fim. Até na velhice darão frutos. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Enraizado, eu vou frutificar e frutificar e frutificar e frutificar. Jó diz assim a respeito, diz assim, até a árvore, depois de cortada, se ela estiver perto das águas, ao cheiro das águas, ela vai gerar os seus renovos. Aleluia. Suportem um pouquinho. Novamente, eu acho que só tem 14 slides. Parece que dessa vez foi a Marcela que fez os slides e travou de novo, pastor. Não sei o que está acontecendo com isso aí, cara. Hã? Ah, é? Ah, rapaz. É o sinal, né? Foi desde o dia em que mudou aí. É, gente, tá vendo? Vocês estão em casa? É o sinal aqui, ó, disso aí, ó. Tô reclamando direto. O pastor Cássio desvendou agora, porque mudou de lugar as coisas ali. A coisa ali, né? Tito 2:11. Legal, vamos ver. Eu peguei só esse texto para a gente falar um pouquinho sobre ele, não é? Tito 2:11 diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E porque eu acho legal a gente falar um pouco sobre essa passagem. Porque, primeiro, que a graça de Deus, aqui quando fala que se manifestou, que é teofaneia, fala de apareceu, surgiu, tornou-se visível. É Jesus. Ele veio, ele tornou-se visível. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, no cume, no momento exato, o tempo que Deus escolheu, estabeleceu para que as coisas acontecessem, diz que ele envia Jesus, ele vem na semelhança de homem. Então, a graça de Deus se manifestou e diz assim, trazendo salvação a todos os homens. Então, eu quero comentar até o verso 15, fazer comentário com vocês. Diz assim, né? Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa neste presente século. E vou voltar aqui um pouquinho, voltar para o 11, por favor, pastor, me ajude aí, porque vai ficar enganchando, né? E vai mudando para mim aí, que eu não vou pedir mais, vou só dar um toque para você aqui. E eu quero pegar para você de verso a verso, essa palavra manifestou-se, né? Que primeiro diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Mas eu quero pegar cada ponto para vocês. Trazendo salvação, que é uma palavra, é um adjetivo de soteria da raiz de sozo. O que é sozo? Sozo é salvo, é seguro. Soteria é salvação. Mas essa palavra aqui que ele usa, trazendo salvação, essa palavra salvação aí, que é sotérios, não é soteria, é um adjetivo, é uma qualidade de soteria. Então, o que é sotérios? Aí vem seguro, próspero, salvo, saudável. Todas essas qualidades faz parte disso que Jesus trouxe. Então, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Uma das expressões no original do dicionário de Vinne ou de Webster é salvando. Olha só, a todos os homens, não é só para quem... Então, alguém poderia dizer, olha, já estou dentro da igreja, já estou salvo, nesse sentido. Não, esse processo de sotérios está acontecendo. Então, nós já somos salvos, mas estamos desenvolvendo a salvação. A graça de Deus, Jesus, se manifestou salvando. É um processo que está acontecendo dentro de nós, manifestando os adjetivos da salvação. Então, eu já estou seguro, já me sinto seguro. Se eu ando com medo, a Bíblia diz que aquele que anda com medo, o amor não está aperfeiçoado nele. Se eu ando com relação à saúde, se eu ainda não tenho certeza que tenho cura, então essa verdade não está aperfeiçoada em mim. Então ela se manifestou salvando, operando essa salvação, manifestou-se trazendo salvação a todos os homens. O que está incluso nisso? Bem-estar, prosperidade, libertação, preservação, segurança. Tudo isso faz parte do que Jesus tem. Aí nós vamos entender as revelações de Deus, dos nomes de Deus, não é? No Antigo Testamento, Jeová Jireh,
Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shammah, Jeová Raá. Todas essas manifestações de Deus com seus nomes, que é minha bandeira, minha justiça, minha cura, Deus provedor, não é? Todas esses nomes se submeteram, estão submetidos, sujeitos ao nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que ao nome de Jesus, todo nome foi sujeitado. O nome dele está acima de todo nome. Então, todos esses nomes que Deus se apresenta no Antigo Testamento, ele é manifestado em Cristo. Ou seja, eu tenho cura em Cristo. Eu tenho paz em Cristo. Eu tenho saúde, já falei, né? Cura. Eu tenho prosperidade em Cristo. Eu tenho livramento em Cristo. Então, quando tudo isso está manifestado aqui, ele veio trazendo essas manifestações, essa vontade de Deus para se estabelecer dentro de nós. Aí agora o verso de número 12. Perdão, pastor, o 12, volta aí, isso aí. Ela, a graça, Jesus, nos ensina a renunciar toda impiedade e as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Não é? Eu acabei de comentar que não é possível nós sermos enchidos sem um esvaziamento. O processo de ensino é trocar ideias. O processo de ensino é esse. O que é o processo da renovação da mente? Trocar ideias. E não é trocar ideias, eu falo e você fala. Porque essa é uma linguagem, né, da juventude de 80. Vamos trocar ideia. Um pouquinho antes, da juventude de 70, 60, da idade da juventude do Marcos. Na minha já era bater um papo. O sentido de trocar ideia é tirar uma ideia e colocar outra. Isso é renovação da mente. É tirar algo para colocar outro. Tirar algo para colocar outro. Aí você vai entender, Jesus dizendo assim, olha, se você não abrir mão da sua vida, você não vai ganhá-la, porque aquele que perde a vida ganhará. Pedro, quando disse para Jesus, e o que vai acontecer com a gente? Nós abrimos mão de tudo, quando Jesus disse, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no céu. Pedro disse, e agora? Nós deixamos tudo, porque ele tinha os barcos de pesca, ele tinha uma família mais ou menos abastada. Nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus disse, não há quem tenha deixado que não receba. Lucas 6,38, Jesus conclui o texto de perdão, amor, e ele diz assim, faça isso, perdoe, e você vai transbordar. Ame, e você vai ter transbordo sacudido de amor. Dê a capa, e você vai ter um guarda-roupa inteiro, uma loja, uma fábrica. Então, ele está sempre falando de tirar para colocar, de uma troca. E quando fala que a graça nos ensina, eu vou pegar aqui de ponto a ponto, que essa palavra ensina, por exemplo, que é paideusa, palavra grega, eu educo, eu disciplino, eu treino. É um treinamento, é uma disciplina, é algo constante, diário, persistente, contínuo do Espírito em nossas vidas. Jesus nos ensina, vai trocando essas ideias. A renovação da mente é um processo constante do Espírito Santo. Pastor, eu vou domingo na igreja, mas durante todo o restante da semana, ou seja, vou domingo na igreja 2 horas, escuto uma mensagem de 40 minutos, né? Canto alguns louvores, mas durante todo o resto da semana eu não coloco nada para dentro de Deus. Não leio um bom livro, não escuto uma mensagem, não faço uma leitura da Bíblia. Infelizmente, a porção que entra é tão pequena que é como você encontrar um touro no meio de 1000 vacas. Não dá. Eu quero ver. 1000 vacas espalhadas no pasto e você dizer qual é o touro. Não vai. Pastor, mas o touro tem mamilo. Não vai. Mamilo não. É o mamilo, é a parte de cima, né? Porque mamilo, no caso, seria os peitos da vaca. O touro tem lá o cupim. Não adianta. Se tiverem 1000 vacas, os teus olhos sem não verão. É como encontrar. Eu passo 40 minutos ouvindo uma mensagem e
400 horas ouvindo qualquer outra coisa, é claro que a influência de fora ela vai contaminar isso de dentro. Então ele diz assim, ela ensina, ele disciplina, é disciplina. Essa palavra paideusa, é disciplina, chega, chega é uma expressão de disciplina também mais severa. Deus diz no capítulo 12, lá o escritor aos Hebreus diz assim, porque eu disciplino a todo aquele que toma por filho. Se alguns de vocês estiverem sem disciplina, e o sentido daquela expressão lá é correção severa, vocês não são meus filhos, mas são bastardos. Tipo assim, abra mão disso, repetir 10 vezes, abra mão disso, porque ele está ensinando, ele está falando sobre religião. A igreja estava enfrentando uma crise, a igreja dos Hebreus estava enfrentando uma crise com relação à autojustificação, justiça através das obras, tentando ainda, trazendo na memória muito forte sobre sacrifício de animais, sobre o vestimenta, sobre comer, sobre beber, e nós vemos Paulo dizendo lá, na minha cabeça foi Paulo que escreveu os Hebreus, ele dizendo, cara, vocês já deveriam ser mestres devido ao tempo decorrido da conversão, do ensino. No entanto, eu tenho que voltar a ensinar para vocês os princípios elementares de batismo, imposição de mãos, porque aquele povo estava enfrentando uma crise com relação à justiça. A justiça pela fé. Então, você vai ler a carta aos Hebreus, do capítulo 1 até o capítulo 12, ele repetindo as mesmas coisas, falando a importância de Jesus, onde Moisés ficou, onde Jesus está, onde ficou a lei, onde chegou, onde está a graça, sabe, coisas superiores, repetindo e repetindo e repetindo. Isso é um ensino constante, persistente e que quebra as resistências do coração do homem. Então, essa palavra paideusa tem essa ideia, uma ideia constante, forçar o entendimento, no sentido de contínuo, né? Disciplinado. E qual outro ponto aqui? Renunciar. Ensina a renunciar, é outra palavra que eu achei muito importante para vocês, que é o meomai, que é negar, recusar, contradizer, recusar-se, afirmar ou confessar, identificar-se, repudiar, é dizer não, é odiar, é detestar. Como construo isso? Como eu construo isso? Com um pensamento em cima do muro, com um pensamento onde eu acho, onde eu sou, olha, se não mexer comigo, tudo bem, não sou contra, cada um na sua. Esse não é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é sim e não. Ele diz, a graça de Deus se manifestou instruindo, nos disciplinando, nos conduzindo, para que, renunciando à impiedade, que essa palavra impiedade é o que nós mais vemos no mundo no presente século, onde filho, que impiedade é não piedade. Não piedade está dentro do mesmo contexto de não generosidade, não respeito, não reverência. E o que nós mais vivemos é isso. É a falta de respeito dos filhos com os pais, a falta de respeito da sociedade de um com o outro, a falta de honra. Nós vivemos essa não piedade. Então nós podemos entender que, nesse contexto, a graça vem nos ensinando a honrar ao próximo, honrar a quem deve honrar, a respeitar quem deve respeitar, porque nós vemos hoje uma sociedade que a faixa etária de idade deveria estar lá em cima, com tanta tecnologia e cada vez mais baixa. A Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, você encontra uma multidão de jovens que não quer nem saber de pai e mãe, que se dane. Eu estava essa madrugada, uma dessas madrugadas, aí não foi essa agora, uma dessas madrugadas para trás, eu ouvi uma gritaria na rua. Era 1h da manhã. Aí a gente não fica ouvindo a vida de ninguém, mas era tão alto que não dava para não ouvir. Né? A Renata tem uma gata que fica prestando atenção nas coisas para contar para a Renata. Então a gata correu para ver o que era e eu fui atrás da gata. Gente, eu fiquei horrorizado com os palavrões que o filho falava com a mãe. Os menores era, sei lá, sem alguma coisa.
Os palavrões que ele falava e gritando no meio da rua, e saiu para o meio da rua e ficou andando no meio da rua e falando e xingando a mãe. Eu disse, como esse cara vai conseguir, viveria todos os anos que Deus espera que ele viva na terra? Então, ele diz, a graça nos ensina a dizer não, a repudiar, a detestar. A Bíblia diz que Deus odeia o mal. A Bíblia diz assim, olha, aquele que ama o mundo, não, o amor de Deus não está nele. A renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Essa palavra paixão, que é desejo ardente. É aquilo pelo qual eu contemplo. Vamos pegar aqui. Renunciar, que é negar, recusar, contradizer. Recusar-se a afirmar. Ou afirmar, confessar publicamente que não aceita, não concorda. Identificar-se. Não querer identificar-se com aquilo. E as paixões, que é epitomia, desejo, anseio, apaixonado, luxúria. É renunciar às paixões, às luxúrias deste mundo. Desejo, anseio, apaixonado, luxúria. Desejo, ânsia por desejo desordenado, luxúria. Misericórdia. Essa palavra epitimia ou epitomia, né? É focado, é quando o foco está naquilo, aquilo que eu concentro o meu pensamento. Qualquer coisa que eu concentro o meu pensamento. Sabe, a gente hoje vê as pessoas gastando milhões para ter cursos para ganhar dinheiro. É só preguiça, é verdade. É só uma forma de eu ganhar dinheiro sem trabalhar, sem fazer nada. Cara, você vê quantos milhões as pessoas, esses caras daí na internet ganham dizendo que você aplica 20 e ganha 500. É uma forma de eu ganhar dinheiro sem fazer nada. A verdade é essa. Se alguém me der, se você tiver uma receita onde eu vou ganhar dinheiro sem fazer nada, cara, eu levo essa receita para casa. É como você querer engordar sem exercício e emagrecer sem exercício. Ó, toma essa pílula aqui que você vai emagrecer sem fazer nada, nenhum exercício. Pode ficar deitado comendo e bebendo e a pílula, o cara fica milionário vendendo pílula. Se ele vender a 1 centavo, ele fica milionário e a pessoa gordo algumas pílulas a mais. É. É isso aí. É verdade. Quantas pílulas? Toma 40 pílulas por mês. O cara ficou milionário, 40 pílulas a mais, e a pessoa ficou mais gordo, 40 pílulas. Porque não existe, gente. Não existe. Você está entendendo? Então, o que é que o inferno está fazendo com os filhos de Deus? Tirando a luz e colocando a imediatez. Ou seja, eu não tiro tudo de você. Eu coloco um coelhinho que está na ponta do teu nariz, você faz a vida inteira correndo atrás dele e nunca percebe que está preso dentro de uma casinha enquanto as pessoas em volta estão apostando e ganhando dinheiro sobre o teu lombo. Porque assim são os cachorros na pista de corrida. O cara fica um maluco correndo para lá e para cá. Esses dias um curso aí a palavra em português é técnico, mas o que é em inglês? Coach. R$ 1.500 por 3 dias para um curso de coach. 3.000 vagas preenchidas em 2 dias. Coitado. 3.000 vagas vezes R$ 1.500. Coteados de quem não entende que existe um meio de você prosperar. Primeiro, trabalhe. E agora, dentro daquilo que Deus confiou a você para fazer, reflita sobre como você pode melhorar aquilo. Deixa Deus fluir. E Ele vai te dando direções. Por aqui, filho, passa por aqui, entra por aqui, passa por aqui, entra por aqui, passa por aqui. Esse é o caminho, essa aqui é a vitória. Está aqui, ó, aperfeiçoe, está aqui. E você vai começar, daqui a pouco, vendendo capim seco e recebendo à vista e entregando depois da queimada. Como é que pode? Foi Deus, Ele não deixou queimar o meu capim, aquela parte que eu tinha que entregar. Então, a negar, Ele nos ensina a renunciar, a dizer não para as paixões, os desejos, não é? Ele não permite que o diabo mude o nosso foco.
não permite, sabe? Quando Jesus diz assim, olha, se os teus olhos forem maus, gente, quando eu entendi esse verso, eu fiquei maravilhado, né? Porque se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Ele disse: se as trevas que há em ti, se a luz que há em ti forem trevas, quão terríveis são. Lá os seus olhos maus são olhos duplos. Se os seus olhos não forem simples, ou seja, o único foco, focado em Jesus, o seu único alvo, ele disse: se forem duplos, se você tiver dividido, ele disse: não pense que uma pessoa dividida recebe alguma coisa. Ele disse que tomara que os teus olhos sejam simples, tomara que você esteja olhando somente para Jesus, tomara que você acredite que é Ele quem se manifestou trazendo prosperidade, foi Ele quem se manifestou trazendo segurança, foi Ele quem se manifestou trazendo paz para a tua vida. Tomara que os nossos olhos estejam focados nele, somente nele, né? Isso é legal, esse desejo apaixonado. Paixão construída em sentimentos fortes, em impulsos. Elas podem ser positivas ou negativas. Se o foco for no sentido de Jesus, isso seria maravilhoso, né? É, e, por fim, renunciando à impiedade. Essa palavra impiedade, que é azebé, eu já falei, é não piedoso, é o oposto de piedade, né? Sempre que a Bíblia fala de alguém piedoso, ela fala de alguém generoso. Ela fala de alguém generoso, ela não fala de alguém mesquinho, ela fala de alguém que é doador. A Bíblia fala de centurião Cornélio, que era um homem piedoso, generoso, bondoso, que fazia orações, que cuidava das pessoas, que tinha ali 100 soldados ao serviço dele que o amava. Que o amava. A Bíblia fala de Jó, que era um homem piedoso, e você vai ver o estilo de vida dele, um estilo de generosidade. De honra, honrando ao próximo. Aí, sempre que você vê alguém que está desonrando, você vai ver que é impiedade. A palavra in, que é não, é oposição, é contrária a tudo que deveria ser. Irreverente, impiedoso, não é? Propriamente uma falta de respeito, mostrando-se irreverência ousada, isto é, recusando-se a dar honra onde a honra é devida. Quando nós vemos, pastor, uma pessoa, você pega um jovem aí, você está vendo a desgraça acontecendo na vida dele, dando tudo errado. Ao invés de ficar ouvindo e tentando consertar a vida dele a partir da vida errada, do momento errado, é melhor dar uma rezinha, parar e ver. Eu estive por um tempão orando por um jovem, né? Para Deus abençoar, que ele estava sempre falando: ó, pastor, ora por mim, para Deus abrir a porta de emprego, para trabalhar. Nenhum trabalho dá certo, eu fico 15 dias, me mando embora. Sempre que vem o corte, parece que a minha cabeça é a maior de todas, embora não seja tão pequena. Mas um dia, Deus me instruiu a falar sobre a família. E eu descobri que ele não conversa com os pais. Não conversa. Mora junto. Mora junto e não conversa. Eu disse: cara, como é que pode? Você está maluco? Como você pode morar com seus pais e não ter diálogo, não conversar? Aí você não imagina, quando eu falei isso, quantos palavrões saíram da boca dele a respeito dos pais. Eu disse: acabou, filho, não oro mais por essas questões, não. Vou orar para que Deus quebre o teu coração e te converta nessa área. E aí todas as coisas vão acontecer. Alguns anos atrás, alguns não, muitos anos atrás, uns 15, 20 anos atrás, um senhor veio pedir oração. Eu o conhecia, um irmão cristão, um pastor, só que ele trabalhava, na verdade, um presbítero, né? Ele trabalhava secularmente e ele me pediu oração para Deus abrir uma porta de emprego para ele, porque ele estava desempregado, e ele me contou que estava desempregado há 7 anos. 7 anos desempregado. Eu disse: caramba, 7 anos desempregado é muito tempo. Aí eu disse: cara, e ele é um cara de Deus, sabe? Um cara muito legal e abençoado, e eu estava sempre comigo na igreja e tratava as pessoas muito bem, com muito respeito. Aí um dia eu estava orando por ele e o Espírito Santo falou no meu coração: chame ele, converse com ele sobre o último emprego dele. E eu chamei ele e conversei com ele. Falei: cara, como foi o seu último emprego? Aí ele falou assim: ah, pastor, faz quase 7 anos, 6 anos e pouco atrás, eu trabalhei em empresa tal e tal e tal, e fiquei lá 2 anos. E eu falei: mas por que você saiu? Aí ele falou: ah, porque
Não estava legal lá o negócio do salário, então eu juntei o pessoal e fizemos uma greve e me mandou embora. Aí eu falei, mandou quantos embora? Mandou só eu. Aí entramos nos detalhes de como ele foi contratado e tudo. Aí, no final, ele descobriu que não só ele foi embora. Naquele dia foi só ele embora. Mas 2 meses depois, o cara que colocou ele lá dentro, que foi o amigo dele, que estava na empresa há 20 anos, também foi mandado embora. Aí eu falei, você entende, cara, que você fez algo que não foi uma direção de Deus, sendo cristão? Não foi algo de Deus? Você foi abençoado quando você estava 2 anos desempregado, Deus te abençoou, abriu uma porta, mandou alguém que te honrou, que cuidou de você, que te colocou lá dentro, te ensinou uma profissão, te colocou no lugar de status, e você pisou na bola. Aí ele chorou muito, pediu perdão a Deus, não precisou ir lá não, só pediu ali, orou, pediu perdão, falou que realmente reconhecia que tinha errado. Gente, sem acrescentar nada, sem acrescentar nada. Naquela madrugada, um cara bateu na porta dele, contratando ele. Naquela madrugada, 5 horas da manhã, o cara ligou para ele e buscou ele na porta, ele está até hoje no emprego. Estou falando de 20 anos atrás. Ele está até hoje no mesmo emprego. Às vezes, aí não, pastor, a graça perdoa. Espera aí. Se eu dei uma pisada na bola, a Bíblia diz assim: quanto mais te é dado, mais te será cobrado. Então a graça se manifestou nos ensinando a renunciar, a repudiar, a dizer não, a detestar, a odiar o mundo. É o homem que mais prega amor na Bíblia, que diz assim: se você odeia o teu irmão, você vai para o inferno. Ele diz: aquele que odeia o irmão não tem a vida eterna nele. Se eu não tenho a vida eterna, para onde eu vou? Então, para nós entendermos que esse processo de ensino, que a graça nos ensina a renunciar, o que é que está fazendo? Jesus se estabelecendo, permitindo que mais downloads dele se opere e atue dentro de nós, né? E opere dentro de nós. Verso 13, enquanto aguardamos a bendita esperança, eu acho que aqui, né, enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação de nosso grande Deus, essa palavra aguardamos, aí deixa eu já fechar, né? Aguardamos que prosdescomai, é receber para si mesmo, enquanto desejamos, anelamos, enquanto estamos olhando para o futuro, para a volta de Jesus, enquanto isso digamos assim, enquanto eu me esforço, me dedico, me entrego, porque eu quero mais a volta de Jesus do que estar aqui. Ou seja, as raízes, as coisas que me prendem aqui, têm pouca importância. Eu acho muito legal quando Deus diz assim, olha só, Deus diz para Abraão: sai, vai para uma terra que eu vou te dar, é sua, é a terra sua. E aí, no futuro, na frente, a Bíblia diz assim, que Abraão peregrinou na terra que era dele. Peregrinou, viveu em tendas, na terra que era dele, como se não fosse dele. Não construiu uma casa. Aí alguém diz assim, olha, os ciganos são descendentes de Abraão. Não, nós somos. Abraão viveu em tendas, porque a Bíblia diz que ele tinha uma visão de futuro maior. Ele sabia que a glória dele não estava na terra que ele recebeu por herança. A glória estava no futuro. A Bíblia diz que Moisés, sendo chamado filho da filha de Faraó, ele abriu mão de tudo isso porque tinha um vislumbre de uma glória futura que Deus apresentou no coração dele. E ele abriu mão de tudo e se enfiou no deserto com aquele povo, porque a glória que ele próprio desejava, anelava, era maior do que tudo que o reino do Egito poderia oferecer para ele. Então, essa palavra aqui, aguardando, é alguém que espera ansiosamente. Essa palavra aguardando encaixa dentro do verso que Jesus disse: estava ansioso para comer essa ceia com vocês. Aquele grande dia. É uma expectativa ardente, né? Predoxomai, esperar ativamente com expectativa. Estar pronto, disposto para receber. Aleluia, isso é de Deus. Vem, Senhor Jesus. 1 Pedro 3,12 diz que nós devemos apressar a volta de Jesus. Nos posicionar, permitir que o processo aconteça dentro da gente, porque quando a gente permite, estamos apressando a volta de Jesus. Verso 14,
Diz assim: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo seu, particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Essa palavra remir, que é litrocetai, né? Um preço que foi para... Olha só, gente, é muito legal, porque a palavra remir, a gente geralmente usamos a palavra de resgate. Existe uma palavra grega para resgate, simplesmente só para resgate, mas existe essa palavra remir aqui, que é litrocetai, que é tirar de um lugar e incorporar a algo vitorioso. Não é apenas tirar, é tirar e incorporar. É como se pegasse, você pegasse alguém que está morando debaixo da ponte, você tira ele de debaixo da ponte, só que aí você tira ele, destrói ele e cria outro ele para viver no lugar bom. Isso é remir. Não é apenas resgate por um preço, é uma reconstrução, é o que tratamos como nova criatura, não é? Deus nos resgatou, só que nos transformou em novo ser, para viver um novo ambiente. Então, esse novo ser está plenamente capacitado para desenvolver a consciência e a ideia de Deus no reino de Deus. Não é porque às vezes eu digo assim: pastor, eu não consigo ser liberto, eu não consigo me libertar. Espera aí, a nova criatura está capacitada para isso, porque é nova criatura. O que nos persuade, o que nos arrasta, são, na verdade, as mentiras de Satanás. Porque a Bíblia diz que Jesus foi feito santificação por nós. Então, aquele que está em Cristo foi resgatado e incorporado, revestido de Cristo. Entende isso, gente? É uma capacidade inerente, existe, está dentro de cada um de nós para vivermos o novo. Você está capacitado, porque eu preciso ter essa consciência. Você imagine que um pai de família que não tem a consciência ou a certeza de que está nele a função de sustentar a casa, ele não consegue sustentar. Ele jamais conseguirá. Ele vai brigar porque a mulher tem que trabalhar, ele vai brigar porque o filho tem que trabalhar, porque todo mundo tem que trabalhar, porque ele não vai conseguir, porque é preciso estar na consciência. Está na minha responsabilidade cuidar da minha casa. E a minha esposa agora pode trabalhar, vai ser um acréscimo, um a mais. Mas eu sou o responsável por cuidar da casa. A mãe de família que não tem na consciência que é o dever dela cuidar dos filhos dela, não vai conseguir. Porque primeiro eu creio, depois eu atuo. Primeiro eu acredito, depois passa a acontecer comigo. E aí você vai entender por que os princípios corrompidos internamente, que não são atuados por meio da fé. E quando nós falamos que... aí Jesus disse, tudo é possível, é o que crer. Basta somente crer. Aí eu posso pregar, basta somente crer. Mas crer em quê? Crer que eu fui criado para viver dessa forma, dessa forma, dessa forma, e isso passa a atuar através de mim, passa a acontecer através de mim. Aí, às vezes a gente pega um floreado, sei lá, do ensino de coach. Não estou falando contra o ensino de coach aqui, eu estou falando que o cristão não precisa disso. Nós temos o maior treinador de todos os tempos, chama-se Jesus de Nazaré, Espírito Santo. Ele é o maior de todos. Você precisa disso, você precisa de Jesus. Se de alguém está falando, pastor, o senhor conhece algum coach bom? Eu conheço, Luciano Subirá. Luciano Subirá, escuta Luciano Subirá, escuta Maurício Fragali. Os caras falam do Espírito Santo, fala de... Escuta Hélio Peixoto, escuta Adailton Lucas. Vai ser treinado. E vem andar uns dias comigo para ser treinado. Treinar no cabo da enxada, treinar no cabo do martelo, treinado em tudo. Então, remir é um resgate pago por você, e você foi incorporado nesse resgate, né, em Jesus, e sendo capacitado para viver. E nós encerramos com o verso 15, que pode mudar aí, pastor? Verso 15. É isso que você deve ensinar, exortando, repreendendo com toda autoridade. Ele fala para Tito, Tito, é isso, vá para essa igreja e ensine com toda autoridade, não mude, fechou aí, aqui, apagou aqui.
repreenda com toda a autoridade, ninguém despreze você, ninguém te faça pouco do teu ensino ou da tua vida. Amém, gente? Pode mudar, pode fechar aí. Tem aí um Deus abençoe para vocês. Vamos nos colocar de pé.